Tinha muito medo de ir pro inferno. Sim, eu tinha muito medo. Então, de vez em quando eu tava muito na brisa, muito tempo usando, que eu achava que eu ia morrer, meu coração acelerava, eu mesmo fazia o apelo pra mim, eu colocava a mão na minha cabeça e falava, meu Deus, Cristo, fala comigo, Senhor, meu Deus, diga comigo, eu nesse momento. Eu aceito Jesus. Eu tinha pavor de morrer, ou dormir e acordar, tipo, inimigos dizer assim, bem-vindo, você morreu, sabe? Você se cobrava muito, né? Demais. De uma certa forma, era a semente plantada pela toda a sua religiosidade antes disso e depois também, mas antes disso, porque eu sempre aprendi que é o seguinte, o cérebro uma vez expandido nunca mais volta ao tamanho normal. As informações sobre Deus, sobre a religião, tudo que a sua avó te ajudou a criar depois da sua caminhada na igreja, foi colocando dentro do seu cérebro, você não expandiu com aquelas informações. Sim. Ele não fica menor, ele continua com aquelas informações. E aí tu vai enchendo com esse monte de outras coisas, de informações que eram alheias, mas essas informações que você já possuía, sabe? Sobre Deus, sobre o errado, sobre o certo, sobre o pecado, sobre a morte, sobre todas as histórias contadas na Bíblia, desde Davi, Salomão, Nabucodonosor, que você mesmo conta, elas faziam com que você tinha essa reflexão a todo momento. Eu tava usando droga, aí eu dava um trago, eu falava assim, você sabe que nós vai pro inferno, né? Porque assim, se Jesus voltar agora, porque assim, segundo Paulo escreveu na carta aos Romanos, o povo, isso não sozinha? Sozinho, o povo, Cris, vai roubar minha brisa. Pelo amor de Deus. Gente, vocês não têm ideia. Eu ia fumar, na verdade, os usuários gostam de fumar em mato, escondido. Dependendo do lugar que eu ia, eu lembro que 2 vezes eu fui fumar no meio do mato, que o pessoal chamou, vamos fumar ali que tava mais de boa. Que eu cheguei, eu falei, gente, aqui é um monte. Eu falei, Cris, não viaja, Cris. Não, aqui é um monte, eu tenho certeza que aqui é um monte. Antes de fumar? Antes de fumar. E aí eu sentada, eu não consegui fumar, porque pra mim era um monte. E não era um monte. Do nada apareciam os irmãos subindo assim, eu falava, tô falando. Porque os irmãos, principalmente das igrejas mais pentecostais, têm esse hábito de reunir-se para ir no monte orar, que é dos antepassados, faziam muito isso. Na época de Jesus, faziam-se muito isso, né? E aí ela fala isso, então, tipo, eram os lugares afastados. Dependendo do lugar, pra mim Parece era um lugar isso. de oração. E aí, assim, eu tinha muita sensibilidade, assim, sabe? Eu era bem sensível. Eu não consigo. Minhas amigas falavam, Cris, você não consegue ir pro mundo de boa. Tipo E assim, curtir? Não, assim, pegar uma baladinha normal, cara. Sem Beber brisa? uma cerveja, beber uma cervejinha, de boa, fumar um cigarrinho. Você quer usar uma droguinha? Usa uma droguinha baseadinho, vai pra casa, vai trabalhar, tem uma vida digna. Você tem que ir pro lodo mesmo, pra lama. Cara, não tô entendendo. Eu sou muito intensa. Sim. Então, assim, eu me cobro muito. Se eu tô na presença de Deus, eu tô na presença de Deus, assim, não me questione. Assim, eu tenho uns propósitos, eu quero Deus, eu quero sentir Deus. Eu sou intensa, mas se eu vou pro mundo... Da mesma proporção. Não vou cavar o inferno. Da mesma Quer proporção. saber que é o inferno. Então o inimigo falava, não, vamos vigiar, porque do fundo do poço que ela tá vindo é capaz dela cair aqui. Então, tipo, eu não tenho tipo, não tem meio termos pra mim. Tipo, tô fraquinha. Se eu tô fraquinha, eu vou buscar. Sim. Então, assim, eu tive esses extremos. Então, esses 9 anos, tanto que eu fui para Cracolândia, fui tentar ficar na Cracolândia, porque a Cracolândia é um lugar que, para os usuários, é um lugar da melhor droga, né, e tal, Você posição ficou de lá? escolha. Fiquei. Mas aí esses 9 anos, você ficou... esses 9 anos você ficou lá em São Bernardo? Ou você... São Bernardo, Diadema, eu rodei o mundo. São Bernardo, Diadema, Santo André. Tudo colado? Eu gostava de conhecer. Eu não gosto de rotina. Então, eu queria conhecer. Tinha lugares que eu ficava um mês. Aí eu dormia na rua. Totalmente sozinha? Sozinha. Meu Deus. Totalmente sozinha. Alheia. Sozinha. E, assim, a questão de família. Chegou aí alguém atrás de você ou não? Tipo, vó... Não, minha avó faleceu. Depois de 2 anos na rua, no crack, minha avó faleceu. Minha avó faleceu. Então... Aí impulsiona ainda mais, né? Não, eu não tinha assim, Onde se agarrar? Um amparo. Não tinha família. A minha família sempre foi muito assim, dislexa. Independente. Cada um cuida do seu quadrado. Nós não tínhamos muito isso. Eu sou muito família. De vez em quando eu vou na casa das minhas primas, na minha tia, não tô nem aí. Você tá falando comigo, não tá? Eu chego lá, aí na conversa. Eu amo família, eu amo. Sim. Eu sempre amei minha família, eu sempre gostei. Então, assim, meu irmão, né, saiu do nosso convívio e eu sempre fui só. Então, assim, eu tive um trauma de infância
que me apeliu a viver minha vida cada vez mais só. Não depender de ninguém. Então, assim, eu tive que... Eu fui um camundongo que fui criado dentro de um laboratório para saber se virar. Sim. Então, eu tinha que me virar. Sim. E assim, eu não dava para ser malandro no mundo. Falei, Cris, você foi malandro? Não fui. Sim. Quer tomar minhas drogas? Pode levar, minha vida vale mais. Então, assim, tipo, eu prefiro fazer amigos do que fazer inimigos. Prefiro fazer ponte do que fazer muro. Porque eu tinha medo de dar qualquer coisa errada, eu morrer, arrumar um inimigo que eu não sei. Então, assim, eu não dava... Trabalhava em biqueira, não dava. Eu trabalhei uma época de avisar a Maria, tá, né? Trabalhar biqueira para ganhar um dinheirinho. A maioria das pessoas que passavam na biqueira, eu conheci que era desviado. Que isso é uma benção. Eu não queria ouvir aquilo. Então, eu preferia... Ficar longe. Então, eu trabalhava com reciclagem. Comecei a trabalhar com reciclagem. E ia para os karaokê, ganhava dinheiro nos karaokê. Porque eu cantava a música da Maria, da Marrom, cantava a música da Whitney Houston. Então, lá eu ganhava... Você tem um grave, né? Então, eu ganhava um dinheiro na moeda. Você canta aquela música. Então, ali, eu dava para viver. Sim. De vez em quando, chamava... Tudo bem que eu tinha que dar um banho de lógico, eu tava como? Carne e osso, só olho. Sim. Então, aí chegava e falava, Cris, eu queria que você cantasse uma música da Eminem, queria que você cantasse uma música da Whitney Houston. Vai lá, mete um blues lá, canta umas músicas lá pra nós, vai dar uma moeda. Então, eu ganhava dinheiro, na maioria das vezes, e nesse caso... O seu custo de vida era baixo? O custo de vida abaixo. Não tinha baixo. Abaixo. Não tinha custo de vida. Não tinha custo de vida. O que entrasse era lucro. E antes de eu me afastar, Deus falava umas promessas meio loucas. Eu falava que Deus estava no mundo da lua. Porque a gente era muito pobre, Deus prometeu para mim uma casa. Sim. Deus prometeu para mim um apartamento. Deus prometeu para mim uma faculdade. Deus prometeu para mim que eu seria musicista, que eu ganharia, que eu ia gravar meu CD, que o povo ia me conhecer. Eu tinha 17 para 18 anos. Eu ria com meu irmão, falava, Deus falando que não. E Deus me deu tudo isso. Então, assim, Deus, eu posso dizer que promessas que ele prometeu para mim quando criança, elas todas se cumpriu.